Vamos ensinar a trabalhar com duas listas ao mesmo tempo, acessando suas posições correspondentes, e o mesmo com duas strings. Bom, a gente vai começar com um exemplo de lista paralela, com listas de números, e a ideia é aprender isso com um exemplo. Então, essa função que a gente vai fazer é a soma itens. A gente vai receber duas listas de números e retornar uma lista de números. O que é essa soma itens? Ela retorna uma nova lista onde cada elemento é a soma dos elementos na posição correspondente de lista 1 e lista 2. Ou seja, aqui nesse exemplo temos a lista 1, 2, 3 somando com a lista 4, 5, 6. Então a gente somando a posição correspondente de cada uma, nesse caso aqui 1 mais 4, 5, 2 mais 5, 7, 3 mais 6, 9. Então essa é a ideia dessa função. E a gente tem como condição que o tamanho das duas sejam iguais. Então a gente vai começar fazendo uma lista, chamar ela de lista soma, que ela vai armazenar a nossa lista de retorno, que é a nossa lista de somas. Então a gente vai criar um laço para percorrer a lista e aqui eu vou colocar a lista 1, nesse caso aqui tanto faz, porque as duas têm o mesmo tamanho, e a ideia é que esse laço, esse for, ele percorre ela inteira, né? O len é o tamanho dela e o range vai ser desde o início da lista até o final. Então, para cada posição, o que a gente vai fazer? A gente vai e soma a lista 1 na posição I com a lista 2 na posição I. Somando. Certo? E isso a gente vai armazenar na nossa lista soma. Para isso a gente vai usar a função append. Essa append ela coloca o valor, o resultado dessa soma aqui no final dessa lista. Então sempre vai ser inserido ao final. Então depois de executar esse laço, a gente retorna a lista soma. Aí a gente salva. Vamos rodar aqui. Estou executando em um Windows, então pode ser que seja um pouco diferente do seu. Aí a gente pode copiar esse exemplo aqui. E a gente vê que deu o que a gente esperava. 3, 6, 5. A gente, por exemplo, pode colocar valores iguais e depois chamar a soma itens com A e A. A gente vê que dá o 222. Certo? Bom, este é o exemplo da lista paralela com lista de números, né? E o nosso outro exemplo é trabalhando com duas strings, que a ideia é fazer essa conta letras iguais, que ela vai retornar um número de posições em S1 que possui o mesmo caractere na posição correspondente de S2. Então a gente vai receber, por exemplo, duas strings Pedro e Paulo. E nas posições correspondentes iguais a gente tem o P e o O. Então nesse caso essa função deveria retornar 2, que tem duas letras iguais. Bom, para essa função a gente vai ter um contador, a gente chama ele de quantidade de letras iguais. A gente vai inicializar ele com 0. E para percorrer a string, a
gente vai usar a mesma ideia do outro exercício. A gente vai percorrer uma delas, percorrer ela inteira, e a gente tem que verificar se o caractere é igual de uma na outra. Então a gente vê se S1 na posição I é igual ao S2 na posição I, a gente vai e soma 1 no nosso contador, certo? E tendo executado isso, a gente retorna a nossa soma total. A gente salva e executa. Vamos pegar o nosso exemplo aqui. Três, como a gente esperava. 3 também. A gente pode, se a gente testar com palavras totalmente diferentes, vai dar 0. É uma pequena melhoria, talvez você não conheça, para diminuir código, é aqui nessa soma a gente fazer isso daqui, mais igual a 1, que representa a mesma coisa. Então a gente salva aqui, salva e roda. Então a gente executa e dá a mesma coisa. Bom, era isso que essa aula, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.